Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse assunto que deixa o torcedor bastante animado, empolgado. A Serrinha, né? No caso, o término das obras. Pode ter o torcedor que tem aquela preferência pelo Serra Dourada, acho extremamente natural, porém todos têm esse mesmo argumento. Com a Serrinha 100% pronta, com a localização que ela tem, o apoio do torcedor mais próximo do gramado, a modernização, a facilidade para o acesso, o conforto, eu tenho total certeza que a gente não vai ter nem esse tipo de dúvida, né? Que se a Serrinha estivesse pronta hoje em comparação com o histórico Serra Dourada, infelizmente parou no tempo, e a Serrinha é muito boa também, é um estádio que eu gosto demais, já conheci vários aí pelo Brasil, pelo mundo também, né? Tendo essa oportunidade, e a Serrinha é extremamente fantástica, eu gosto demais. Porém, tem muita coisa a melhorar, principalmente na questão de tamanho, né? De capacidade. Você jogar como o Goiás já deixou a prova clara nessa atual temporada contra o Estudiantes, mais de 34 mil pessoas, aí você coloca a comparação com a Serrinha 13 mil, você fala, pô, a gente está perdendo uma boa possibilidade aí se o Goiás colocar a capacidade que ele tem, de fato, interesse, entre 24 e 25 mil torcedores no estádio Ali Pinheiro, você pode quase que dobrar, né, a receita, obviamente com a presença de mais torcedores, até mesmo um programa de sócios crescendo. Sobre esse assunto, o Paulo Rogério Pinheiro, ele comentou também sobre a SAF, a importância de mudança de estatuto. Vou deixar esse vídeo mais completo para vocês na tela final. A intenção do Goiás hoje é mudar o estatuto até o final do ano para a eleição de um novo presidente. Isso pode acontecer, mas retirar aquele poder todo das mãos de apenas um mandatário. E aí sim, o Goiás profissionalizando os seus setores, fazendo uma gestão empresarial, encaminhando para a transformação do clube em uma SAF, uma sociedade anônima no futebol. Em entrevista ao pessoal da Rádio Band News de Goiânia, o Paulo Rogério Pinheiro, ele comentou o seguinte sobre a procura por parte da XP, onde o Goiás já tem uma parceria de longa data, tanto em relação à clube empresa, à avaliação no mercado e até mesmo em relação aos direitos de transmissões. O Paulo Rogério Pinheiro comentou o seguinte: eu venho cobrando, inclusive, quando meu pai era presidente do Conselho Deliberativo, que precisamos colocar pessoas que sejam gestoras profissionais, como acontece em toda grande empresa. Buscamos a XP, que é quem tem mais expertise sobre a SAF no futebol brasileiro, a saber, eles têm um departamento somente para isso. A XP nos disse que estava pronta para buscar investidores para o Goiás no exterior. Nosso clube hoje é uma vitrine. No entanto, o Goiás não tem governança, não tem compliance. Sem isso, nenhum investidor mundial aceita. Atualmente, o estatuto do clube não dá nenhum tipo de governança ao Goiás. Portanto, você pode comprar um título do Goiás hoje e amanhã virar presidente do clube. Dessa forma, a XP falou que precisamos arrumar a casa agora para que possamos ir ao mercado captar recursos. Fecha aspas, o que disse o Paulo Rogério Pinheiro em relação a essa parte do clube empresa, da SAF, da busca por investimentos, no caso da XP, que é uma corretora, enfim, a XP cresceu pra caramba, né? Hoje faz basicamente de tudo dentro do mundo de negócios, sendo uma parceira forte do Goiás nessa questão. E segundo o Paulo Rogério Pinheiro também, a XP já buscando patrocinadores, buscando, no caso, investidores no mundo do exterior, enfim, no mercado internacional, para o maior do Centro-Oeste. Então, esse é um primeiro ponto. Em relação aos name rights, o Paulo Rogério Pinheiro já deixou claro que o Goiás não vai tirar dinheiro do bolso para o investimento também, por exemplo, na contratação de novos projetos, ou até mesmo do término das obras na Serrinha, como no caso do tobogã, envelopamento, estacionamento e muito mais. Paulo Rogério Pinheiro diz que com a chegada de uma SAF, e aí você podendo separar isso ou não. O que eu quero dizer? Ou o Goiás busca o name rights e termina por completo a obra no estádio da Serrinha, ou com a transformação de um clube empresa, já que o Goiás ele não tem dívidas, esse investidor pode chegar, então beleza, vou investir esse tanto aqui no Goiás, desse valor X, essa porcentagem, essa pequena parcela da compra do clube, o restante pode ser destinado para o término do estádio da Serrinha. Então, por que esse assunto da XP é importante? Com o Goiás transformando em clube empresa, pode sim optar por um modelo de negócio para a divisão, tanto investimento no futebol, quanto também na estrutura e o término do estádio da Serrinha. Ou, de uma outra forma também, como quase aconteceu em 2021, a procura por um novo investidor, um novo patrocinador, e aí sim o Goiás, por fora dessa questão de staff e tudo mais, conseguir um apoiador forte para o término das obras da Serrinha, sem tirar, né, a sua própria grana do bolso. Aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o que já disse, né, o Paulo Rogério Pinheiro em relação a essas questões dos name rights no estádio da Serrinha. O Goiás ficou muito próximo de acertar com o investidor ali em meados do final de 2021 até meados de junho,
junho de 2022, um investidor que seria, no caso, para o término das obras no estádio da Serrinha, um contrato possivelmente de 20 anos do uso dos nomes, né, dos naming rights do estádio L. Pinheiro, mudando para o nome dessa marca, como por exemplo fez recentemente o Atlético Paranaense com a Liga, né, que é uma empresa de telecomunicações no Paraná, principalmente também em Curitiba, como no caso da Neoquímica com o Corinthians, com a Allianz no Palmeiras e por aí vai. Então o Goiás ele ficou próximo desse acerto. Seria naquela ocasião, segundo o Paulo Rogério Pinheiro, uma empresa que era multinacional do exterior, que vinha chegando com muita força no centro-oeste brasileiro. Pode ser algo relacionado a agro, pode ser algo nesse quesito, mas a gente sabe o que aconteceu, tanto aquela coisa que a gente sabe, o pessoal dentro de casa, tudo, eu não posso comentar muito isso aqui no YouTube, senão eles acabam pegando no meu pé. Aconteceu isso ali em meados de 2019, no comecinho de 2020, a economia já dando uma baixada, e depois disso, aqueles conflitos lá na Europa, enfim, vocês já sabem o que eu estou querendo dizer, a economia também novamente dando uma baixada, instabilidade política no Brasil, que é algo bastante comum. Então, segundo as falas, as declarações do Paulo Rogério Pinheiro, esses 3 motivos foram cruciais para o não investidor, o não investimento, melhor dizendo, né, desse investidor, dessa empresa multinacional ali em meados de 2021, na metade do ano de 2022. Entretanto, o negócio não está descartado. Ele já chegou a fazer várias reuniões, já tem vários contatos também com essas empresas, então por que não? Algo no futuro pode voltar a acontecer. Tomara que com uma maior estabilidade política, né, ajuda bastante todo mundo, desde das pequenas compras do dia a dia até mesmo um grande investidor por parte do nosso clube, né, no caso do Goiás. O que eu posso trazer aqui também? Em Goiás, conta com várias empresas grandes, porém pouquíssimas delas investem nos clubes, né? O Goiás já teve patrocinador, por exemplo, com a Celg, ali a Celg, acho que a última vez, caramba, tem tempo já, né? 2006, a Amabel também ali nos anos 90, a própria Neoquímica, que até pouco tempo atrás era a maior patrocinadora da história do Goiás, né? Porém, a última vez acontecendo em 2010, né? Ali na final da Sul-Americana, a última vez com a Neoquímica, depois sumiu do futebol. Tem a Friboi também, basicamente nunca investiu aí nas equipes principais. Acho que teve um evento com o Atlético, com o Vila, mas nada de muito duradouro. Quais outras também? A Gianápolis, né? Nas empresas, por exemplo, farmacêuticas. O Goiás já teve parceria, acho que foi com a Geolab, ali em 2015. Acho que foi basicamente isso. Com a Creme Mel, às vezes, né, na final do Goianão, mas nada daquela parceria de longa data, sabe? Nenhum tipo de indústria, como por exemplo uma Sinhá, uma Friboi, qualquer outra também, a Neoquímica, a Teuto também, né, que já patrocinou o Goiás em outros tempos. Elas acabaram sumindo bastante do futebol. Então eu acho muito difícil uma empresa do estado ir lá e adquirir os naming rights do Goiás. Seria basicamente algo do exterior, algo de fora, uma empresa que vem forte, como disse o Paulo Rogério Pinheiro, nessa questão chegando, né, no centro-oeste brasileiro. Então é algo a se determinar, mas o importante, o principal, né, é o término da Serrinha. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero responder uma pergunta que eu vi muitos de vocês perguntando a respeito do argentino, o Benjamin Hohlheiser, ou Hohlheiser. Cara, esse nome dele é bem difícil, né, porque tem um E no meio de 2H, um L, mas enfim, o fato é que o cara joga muita bola. Contra o Goiás, infelizmente, demonstrou isso, né? Marcou 3 gols na disputa das oitavas de finais na Copa Sul-Americana diante de Estudiantes. Tem muita gente perguntando qual seria o seu valor de mercado. Poderia ser um bom nome para o Goiás no ano que vem? E os torcedores estão bons de indicação, né? Porque estão bons de indicações. Porque, por exemplo, o Santa Fé contra o Goiás, ele demonstrou muita qualidade, tanto com seu centroavante, o Hugo Rodalega, inclusive, que até renovou o seu contrato lá na equipe colombiana até o final do ano que vem, e o enamorado, né, aquele camisa 10 do Santa Fé, que joga muita bola também. Então a torcida estando bem atenta no mercado sul-americano, e é sim muito interessante o Goiás ficar atento a respeito disso, porque a moeda, o real, frente aos outros pesos, né, aqui na América do Sul, está assim bastante valorizado, e tem vários ótimos jogadores que, com o Goiás fazendo um esforço financeiro, pagando na casa de 100, 80 mil reais mensais, já consegue vários bons jogadores. Não é no caso do Hohlheiser, né, já que ele tem um contrato longo lá no Estudiantes, até junho de 2025, tem somente 23 anos de idade, um valor de mercado ainda relativamente baixo, segundo o site Transfermarkt, somente na casa de 13 milhões de euros. Então, obviamente, o Goiás, que tem essa cultura de buscar um empréstimo, uma pequena compensação financeira, o Estudiantes de forma alguma vai fazer um negócio nesse sentido. Tem um contrato longo também, não pode assinar um pré-contrato, então é uma situação complicada, apenas trazendo aqui também para vocês sobre esse baita jogador. Pode fazer uma função central ou também pelos lados, na ponta direita e na ponta esquerda. Ele que é canhoto, tem 1,75 m
1,85 de altura, revelado nas categorias de base do River Plate, até surpreendente, só que outra coisa também que eu gostei da trajetória do Royzer é que ele, no primeiro ano pelo Estudiantes, ele entrou em campo somente 26 vezes no ano passado e marcou apenas um gol. Então, ainda assim, foi uma aposta que a diretoria do Estudiantes teve a confiança no argentino para continuar em 2023 e agora sim, nessa atual temporada, ele marcando 12 gols e 5 assistências em 38 jogos. E aí até mesmo explica a perseverança, a paciência, porque, por exemplo, no River Plate, ele faz a estreia no profissional em 2019 e realiza 35 jogos pelo River, somente um gol e uma assistência. Então assim, hoje tá jogando bola pra caramba, a gente já olha para trás, pensa que o cara, por exemplo, ele disputou o Campeonato Sul-Americano Sub-17 com a seleção da Argentina em 2017, foram 3 partidas naquela ocasião. O cara jogando bola pra caramba, no Estudiantes, jovem, 23 anos, passagem na base da seleção argentina e no River Plate. Porém, as primeiras temporadas dele no profissional foram muito difíceis. Como falei, de 2019 a 2021 no River Plate, somente um gol em 35 jogos. Na primeira dele no Estudiantes, um gol em 26 jogos e agora sim a coisa saindo muito bem para o jogador, né? Com 12 gols marcados em 38 atuações. Na Sul-Americana dessa atual temporada, 6 gols marcados e 2 passes para os seus companheiros. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito desse jogador. Impossível, né, do Goiás buscar aí no mercado, mas não deixa de ser um alerta, como pode dizer, a diretoria do Goiás ficar atenta. Por exemplo, eu trouxe o Palácios nessa atual temporada, acho um baita jogador, pode sim ajudar dentro do elenco, está encostado atualmente, né? Mas, por exemplo, para o ano que vem, você conseguir contratar bons jogadores no futebol sul-americano também, na Argentina, no Paraguai, o time do Olímpia, por exemplo, desse ano, né? Acho que é um exemplo claro disso, de uma raça, de uma técnica, de uma vontade. Do Uruguai também, né? Com bons jogadores jovens, sempre saem para o futebol do exterior. Então o Goiás pode ficar atento nesse mercado também. A respeito do Carrasco, né? O Royzer, é impossível do Goiás contratar, já que tem um contrato longo por lá. A não sei que, sei lá, aconteceu um clube empresa, algo nesse sentido. Mas o atual cenário do Goiás é sim buscar jogadores mais baratos, o que não deixa de ser, por exemplo, contratações boas, positivas, até porque esse próprio jogador saiu de graça do River Plate para assinar com o Estudiantes.